Coloque a mão no coração. Vamos falar com Jesus agora. Ó Deus de Israel. Ó Deus querido e amado, santo. O que nos dá alegria e paz é saber que estamos escondidos no Senhor. No esconderijo do Altíssimo. Deus, há dias que se nós olharmos para as informações, para os acontecimentos no mundo, o que está acontecendo por aí? Talvez o medo até de viver tome conta. Mas aí está a diferença daquele que confia no Senhor e anda com o Senhor. Sabe bem que a proteção é o Senhor, a garantia de vitória é o Senhor. O Senhor é a esperança. Por isso que em Jeremias 17 diz, bendito, bem-aventurado, ou, meu Deus, em outra tradução, feliz, porque bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é aquele que confia no Senhor e faz do Senhor a sua esperança. Também encontramos em Zacarias sobre, meu Deus, a atitude, a decisão de nos tornarmos prisioneiros da esperança. A tua palavra diz também, Paulo disse isso, que a esperança não traz confusão. Então, Deus, o homem que é chamado o pai da fé, Abraão creu contra a esperança. Então, humanamente, não havia mais esperança, e ele continuou crendo e tendo esperança. Então, Deus, eu te glorifico porque o Senhor tem nos ajudado a ver as coisas assim, a viver assim. E eu oro para que o teu povo se torne prisioneiro da esperança. Eu oro para que o teu povo nunca desista de confiar e esperar pelo Senhor. Porque quando uma pessoa espera pelo Senhor, ela não precisa, meu Deus, temer absolutamente nada. Porque ela sabe que com a sua proteção, ela vai longe. E seus dias serão de vitórias. Mesmo que sentenças sejam liberadas, nós temos certeza de dias melhores. Mesmo que sentenças diariamente sejam liberadas sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre tudo, sobre nós. Mesmo que diagnósticos terríveis cheguem até nós, previsões, nós, como prisioneiros da esperança, podemos ter certeza que quem confia no Senhor não é confundido jamais. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, as nossas fraquezas, passa do teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, passa do teu sangue sobre nós. Eu peço renovação de forças, onde, meu Deus, houver alguém abatido, sem forças, desanimado, por algum motivo que nem saiba qual motivo, está sem forças, desanimado, eu repreendo em nome de Jesus o desânimo, a falta de força, talvez uma apatia, uma tristeza, eu repreendo agora em nome de Jesus, seja lá o que for, com motivo, sem motivo, motivo que ela nem sabe qual é, o porquê, eu não sei, não importa, seja lá o que for, que esteja tentando roubar a paz e a alegria dessa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. Eu ordeno que saia, eu peço forças, eu peço ânimo para o seu povo, renovação, mentes abertas para receber a tua palavra e que todos saiam daqui extremamente abençoados para a glória do teu nome. Eu agradeço muito, meu Deus, pela oportunidade dessa reunião. É mais um dia, é o primeiro dia da semana e nós nos encontramos no templo. Isso é motivo de agradecer nos dias de hoje, meu Deus, onde o amor de tantos tem esfriado. Começar bem a semana, priorizando ao Senhor, buscando ao Senhor, estando na tua presença,
Oh, meu Deus, nós temos. Esse é um motivo muito bom, muito grande, meu Deus, grande para agradecer ao Senhor, meu Deus, porque muitos às vezes não pensam assim, não vê dessa maneira, como um privilégio, uma oportunidade ímpar de te adorar. E eu vejo, eu creio que quem está aqui vê também. Então eu glorifico ao Senhor e agradeço. Eu não sei, como gosto de lembrar, se terei amanhã. Também não tenho mais o ontem, mas eu tenho hoje, e estamos fazendo a coisa certa, ó meu Deus, para a glória do teu nome e a alegria da nossa vida. Muito obrigada por tudo, assumo o controle desta reunião e abençoa grandemente. Eu amarro as forças do mal agora e determino uma reunião poderosa em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova, e ela já está surgindo, em nome de Jesus. Amém? Vamos para 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Nós vamos ler até o 10. E antes, deixa eu falar algumas coisas sobre o que Deus... A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. A Bíblia está sempre nos alertando, e nós encontramos passagens várias, para o perigo da mornidão, o perigo de você perder o primeiro amor. Então a Bíblia diz ainda em Apocalipse, que se uma pessoa perde o primeiro amor, ela tem que voltar ao princípio, à prática daquelas primeiras obras. Porque nessa nossa caminhada com Deus, nós, se não vigiarmos, se não houver uma atenção rigorosa, você vai acostumando com a sua vida, com Deus, com as vitórias, e vai se acostumando. E começa a não ver as coisas com os mesmos olhos. Então, muitas pessoas, a exemplo do Saul, que é um exemplo a não ser seguido, mas que nós sempre estamos falando e colocando ele como uma referência negativa daquilo que você não deve pegar para a sua vida. Ele sempre é citado dessa forma. Tem passagens dele que a gente pode falar do tempo em que ele estava em Deus, que é muito boa, que são muito boas, histórias muito boas e edificantes, tem. Mas, infelizmente, tem coisas, a história dele, em derrota, em perdas, em distração, quando ele se distraiu de Deus, é bem mais. Quando ele começou, a Bíblia mostra aqui, e não é, eu sei que isso não foi colocado por acaso, a Bíblia nos dá detalhes. Por exemplo, que ele era alto e que os mais altos batiam nos seus ombros. Que ele era bonito, o pai dele tinha posses. Então, aquele homem que
Aquele rapaz alto, bonito, que foi criado numa condição financeira boa, ele foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Então você imagina, você olha para a vida de um rapaz desse e pensa, gente, que pessoa privilegiada, teve tudo. Puxa, uma vida abençoada. O pai, pelo que se percebe, tinha um apego com ele, até porque eu já falei sobre isso, quando ele foi procurar as jumentas que tinham desaparecido, ele ficou aflito com aquela preocupação. Então, você vê que o pai tinha preocupação com ele, o pai tinha posses, não era uma pessoa sem posses. Ele era um rapaz que a aparência dele era perfeita, ele era alto, era bonito, tinha tudo que as pessoas normalmente querem. As pessoas querem essas coisas. Elas querem ter uma convivência familiar boa, elas querem condições, elas querem ter uma boa aparência. Ele tinha tudo. Quando ele foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, Deus o encheu de tal maneira que ele viveu uma coisa que não era comum pessoas normais viverem. Ele profetizou entre os profetas. E aquilo Deus deu a ele para honrá-lo diante de Israel. E Israel realmente olhar para ele com um olhar de honra, de respeito. Deus o honrou. Não só ungindo como rei, mas dando a ele aquele poder. E todo Israel viu. Inclusive a Bíblia diz que virou um provérbio, né? Saul profetizou entre os profetas, porque aquilo não acontecia. E aconteceu na vida do Saul. Foi um acontecimento que marcou a história. Está escrito assim, Saul, e virou um provérbio, Saul profetizou entre os profetas. Que isso era muito. Deus usar a boca dele, tomar ele junto com profetas, e ele está no meio de homens cheios de poder, do poder de Deus. Então Deus o ergueu, deu honra. E você vê que mesmo antes dele viver tudo isso, ele nunca tinha feito coisas tão terríveis como ele fez depois que ele recebeu tudo isso. Nunca. Aqui o que eu vou ler para você, ele procurou uma feiticeira. Nunca antes ele tinha procurado uma feiticeira. Antes dele ter tudo isso de Deus, dele ter essa vida com Deus, essas experiências todas com Deus, ele nunca tinha feito as coisas horríveis. Nunca. Ele não tinha tentado matar ninguém como ele tentou matar o Davi. Ele nunca tinha procurado uma feiticeira. Ele nunca tinha agido com desequilíbrios vários, como ele passou a agir depois que ele foi altamente honrado e abençoado por Deus. Então, isso é importante e muito sério. E Deus quer que isso seja visto, entendido, absorvido e levado com muita seriedade. Porque uma coisa eu sempre falo, uma coisa é você conquistar, outra coisa é você estabelecer. É mais fácil você conquistar do que você manter. E, lamentavelmente, algumas pessoas se revelaram tão sem temor, depois que já tinham vivido a glória de Deus, experimentado o poder de Deus, de tal maneira que nunca, nada
nada. Se você olhar a história do Saul, nada se compara. O caráter dele foi tão corrompido depois que ele foi ungido rei, depois que ele conquistou tanto, depois que ele foi tão honrado, depois que ele foi usado por Deus e profetizou entre os profetas. Com o passar do tempo, ao invés dele crescer em Deus, ele se corrompeu. E teoricamente, pelo menos na teoria, ele ainda dizia que o Senhor era o Deus dele. Só que ele se perdeu de tal maneira que tudo isso que eu estou falando a você está registrado na Bíblia em detalhes. Ele se corrompeu de tal maneira e a cabeça dele fechou de tal forma que um refrão de uma música, uma coisa pequena, fez ele desequilibrar de tal forma, com atitudes de gente louca. O espírito da inveja passou a dominar a vida dele. O espírito da loucura foi tomando conta da cabeça dele. À medida que ele foi pendendo para a direção negativa, errada, ele foi enlouquecendo. Porque as atitudes que ele tomava, as decisões que ele tomava, era de gente que não estava certa. De gente que estava totalmente desequilibrada. E ele não parou para acudir isso. Ele foi se embrenhando nisso aí. E ele foi se aprofundando cada vez mais nessa direção, pegando cada vez mais esse espírito para a vida dele. Ele não parou para reagir, para acudir a vida espiritual dele. E foi a ruína da vida dele. Porque a Bíblia diz, não eu, que um abismo puxa outro abismo. Quando você pende para uma decisão, que é como se atirar de um precipício, se jogar num abismo, quando você pende, quando você toma uma decisão, que é como você se atirar num abismo, então quando você pega um abismo para a sua vida, você vai puxar, aquele abismo vai puxar outro abismo, que foi o que aconteceu com Saul. À medida que ele foi se perdendo, ele tentava consertar as suas atitudes erradas com uma atitude mais errada. Ele tentava fazer as coisas mudarem e melhorarem para ele com mais uma decisão errada. Que é o que eu vejo muita gente fazendo. A pessoa toma uma decisão errada, aí ela, para consertar, digamos assim, ela toma outra. E como um abismo puxa outro abismo, ela vai ter que puxar outro abismo. E como um abismo puxa outro abismo, ela vai ter que puxar outro abismo. Se ela não parar de puxar abismos para ela vai só piorando. As coisas só vão piorar. A tendência de tudo é só piorar. Porque você não conserta uma coisa errada com outra coisa errada. Você nunca vai conseguir consertar uma atitude, uma decisão errada com mais uma decisão errada. Isso a história mostra, a história de tantas pessoas, com o passar do tempo você vai vendo histórias N, e você vê gente que tomou decisões erradíssimas, que foram lá tentar tomar outra decisão para consertar aquela errada. Você não conserta uma decisão errada com uma outra errada. Você só conserta coisas erradas, parando tudo e fazendo o que é certo. Não tem outro meio. Você pode até se enganar, se iludir, que você pegou mais uma coisa para a sua vida, para tampar pegou algo para tampar, cavou mais um buraco para tampar um outro, e aí isso não vai parar.
enquanto você não encara a verdade das suas decisões erradas e etc., e zera tudo e recomeça, a sua vida tende só a piorar. Essa é a verdade, não tem. A Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus, é a coisa mais poderosa que existe no mundo. Não tem nada mais poderoso que a palavra. Ninguém pode ir contra ela. Ela sempre se cumpre. Tudo que está escrito acontece. Pode não acontecer hoje, ou amanhã, ou o ano que vem, mas tudo acontece. Tudo que está escrito na palavra de Deus se cumpre. É só uma questão de tempo. O que é certo, o que é errado. Então, o Saul, ele é um exemplo de quem pegou um abismo atrás do outro para a vida. E você sabe qual foi o fim dele. Depois que ele procurou essa feiticeira aqui, ele se suicidou logo depois. Logo depois ele cometeu suicídio. Um homem que teve um início tão bom, uma caminhada com perspectivas maravilhosas, né, uma trajetória, tudo ali, você vê o início da vida dele, como foi, apesar dele ter um espírito de covardia, que isso é nítido, e etc., mas Deus deu a ele condições de ir muito longe, e ele foi muito longe. Ele foi o primeiro rei de Israel. Até então, Israel nunca tinha tido um rei, ele foi o primeiro. Então, assim, a marca é muito forte. O primeiro rei de Israel. E ele pegou tudo isso que Deus deu para ele, que foi muito. Foi demais. E ele usou para o mal. Ele não usou para se aproximar de Deus, mas para se distanciar de Deus. Ele se corrompeu. Nunca Saul, em nenhum tempo da vida dele, antes de ser rei, antes de ser coroado dessa maneira, tinha cometido os absurdos que ele cometeu depois de ser rei. Depois foi consagrado a rei. Nunca. Sabe, ele nunca tinha feito as coisas que ele fez depois. E isso é verdade, porque, infelizmente, a gente que acompanha histórias várias, vê isso. Quantos que, antes de andarem com Jesus, quando eram mundanos, não fizeram as coisas loucas e absurdas que fizeram depois. Que passaram a fazer depois, que foram honrados, engrandecidos, abençoados, prosperados. Ele não fez. Ele nunca desceu tanto, falhou tanto, antes, como ele falhou depois, que ele era um homem, que ele foi colocado numa posição de grande honra. Então, aí, se você analisar, o que significa isso? Depois que uma pessoa vem para Deus, que ela é curada, prosperada, a saúde é restaurada, o casamento é restaurado, a vida financeira é completamente mudada, ela passa a viver uma outra realidade, uma realidade completamente diferente. Ela, ao invés dela se aproximar de Deus, e do amor dela aquecer cada vez mais, o amor dela esfria. Ela começa a se distanciar de Deus.
quando ela não tinha nada, ela tinha mais temor. Quando ela não tinha sido restaurada, quando a vida dela estava em ruínas, ela tinha mais temor do que quando ela passou a viver restauração. Uma vida restaurada. Que foi o que aconteceu com Saul. Que é o que Deus quer que você desperte, acorde, pense. Que você pare, analise, não continue, dependendo do que você está fazendo, na condição que você está, você não pode continuar. Você tem que parar, olhar para tudo isso, zerar e recomeçar. Coisa que o Saul não fez. Ele não fez isso. Se ele tivesse parado, quando ele foi percebendo, Deus dava uma ordem para ele, ele fazia o contrário. Deus, a palavra vinha, ó Saul, é para você fazer assim, ele ia lá fazer diferente. Saul, a direção é essa, ele ia lá fazer diferente. Ele foi vendo que a inveja, o orgulho tomava conta da vida dele, que ele estava tomando decisões erradas. Ele tinha que ter parado e buscado a Deus. Mas, sabe aquela cabeça de que, aquele pensamento de que dá para levar, que não precisa, não é bem assim. O orgulho não deixa a pessoa se humilhar e admitir que ela está errada. E ela vai entrando naquilo. Ela vai se aprofundando. Ela continua na direção que ela sabe. Lá dentro dela, ela sabe que aquilo não está certo. Mas ela investe, ela vai investindo naquilo. Ao invés dela parar, zerar e falar, não, eu não posso. Está errado, está tudo errado comigo. É o que o Saul tinha que ter feito. Está tudo errado, eu tenho sentimentos miseráveis, eu sou um invejoso, eu sou covarde, eu sou desobediente, o orgulho não me deixa admitir meus erros, eu estou jogando a minha vida fora, eu estou jogando o meu reinado fora, eu estou jogando tudo fora. Por exemplo, o Saul era capaz de ficar dias viajando com o exército, cansando o exército de Israel, para caçar o Davi. Com isso, enquanto ele estava caçando um inimigo que não era seu inimigo, para ele era inimigo, mas não era inimigo, os filisteus foram tomando força, que era o inimigo de Israel. Foram ganhando força e começaram a tomar conta de Israel. Foi isso que foi acontecendo. Porque quando você foca na coisa errada e acha que o teu problema é esse, quando o teu problema não é esse, e usa toda a tua energia para coisas que não são seus problemas. Aquilo não é o problema da sua vida. Claro que você vai deixar portas abertas para aquilo que é. Começar a tomar conta. E esse é o problema de muita gente. Elas começam a se envolver com coisas que elas deveriam olhar e dizer, não, isso não é meu problema, isso não é o problema da minha vida. O Davi não é meu inimigo. Eu estou lutando contra essa pessoa que ela não é minha inimiga. Eu estou usando a minha energia para essa direção e esse não é o problema da minha vida. Eu estou usando a minha vida para coisas improdutivas. Eu não estou frutificando em nada. E ele pegava o exército de Israel, cansava, se você estudar sobre isso, você vai ver que muitas vezes o exército estava cansado. E ele vasculhava cada canto do país atrás do Davi. Ele queria, de qualquer maneira, matar o Davi. O Davi não era o problema dele. Ele canalizava tudo para o lado do Davi. O Davi era o problema da vida dele. Mas o Davi não era o problema da vida dele. As inseguranças, a inveja, o orgulho, a desobediência, esses eram os seus inimigos e os filisteus. Ele não parou para lutar contra o orgulho, ele não parou para lutar
contra a inveja, ele não parou para lutar contra a desobediência, ele não parou para lutar contra tudo isso, a loucura que estava tomando conta da vida dele, os desequilíbrios que estavam tomando conta da vida dele, ele não parou para lutar. Ele não fechou as entradas para os filisteus entrarem, ele não botou força para vencer os filisteus, ele se distraiu dos filisteus. Aí o que aconteceu? Os filisteus foram tomando conta do país. Porque ao invés dele estar combatendo o verdadeiro inimigo de Israel, que eram os filisteus, ele estava atrás de alguém que lutava por ele, pelo país, por tudo, com a maior força que era Davi, mas ele não via. A inveja dele não deixava ele ver. O orgulho dele não deixava ele ver. Sabe quando algumas pessoas estão pendidas para a pior direção, porque elas simplesmente não vê que o que está impedindo elas de tomarem a decisão certa, se voltarem para a direção certa, são sentimentos miseráveis, a falta de foco, que foi o que aconteceu com Saul. À medida que ele foi se distanciando de Deus e se desfocando, ele foi deixando o caminho livre para os filisteus tomarem conta, porque ao invés do exército de Israel estar combatendo os filisteus, estava caçando Davi. Ao invés dele estar combatendo o seu maior inimigo, que era o orgulho. O maior inimigo do Saul foi o orgulho, a inveja, a arrogância, aquela cegueira. Ao invés de ele estar combatendo aqueles inimigos, ele estava se esgotando o exército de Israel para caçar alguém que não era inimigo dele. Então, é uma coisa que você tem que pensar. Porque talvez hoje você tenha transformado em inimigo alguém ou algo que não é seu inimigo, não é seu problema. Mas você colocou como problema da sua vida. Tal pessoa é o problema da tua vida e aquela pessoa não é o problema da sua vida. O problema da tua vida talvez são sentimentos miseráveis que estão arruinando com a sua vida, dentre eles talvez os mesmos do do Saul, o orgulho, a inveja, o ódio, a falta de foco. Pessoas desfocadas, elas não canalizam a energia delas, elas não colocam força nas coisas certas. Elas jogam fora tempo e força, energia, com as coisas mais banais e insignificantes, que não acrescentam, que não ajudam, enfim. É o que o Saul fez. Ele, como rei de Israel, ele tinha que estar fazendo o quê? Trabalhando as mudanças da vida dele para Deus abençoar a vida dele. E usando o exército para defender o país do verdadeiro inimigo do país, que eram os filisteus. Mas ele estava tão desfocado das coisas certas, que ele foi se focando cada vez mais nas erradas. E à medida que ele foi se distanciando das coisas certas, e se aprofundando nas erradas, tudo na vida dele foi caindo. Ele foi fracassando. O país começou a perder força para os filisteus começaram a conquistar territórios em Israel. Israel começou a perder força, de todas as maneiras. Ele foi enlouquecendo, porque aquele desequilíbrio vinha de uma possessão demoníaca. Ele começou a sofrer com possessões. O homem que um dia profetizou no nome do Senhor, que falou no nome do Senhor, que foi cheio do Espírito. O homem que foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. O homem que se tornou poderoso, forte, rico, tudo, ele tinha tudo.
Ele tinha absolutamente tudo, mas ele não tinha mais comunhão com Deus, ele não tinha visão nenhuma de Deus, ele não tinha visão nenhuma de liderança. Ele foi perdendo tudo que realmente era importante. Ele foi ficando só com as coisas miseráveis, só com as coisas insignificantes e pequenas. À medida que ele foi envelhecendo, o tempo foi passando, o que sobrou foi isso, sentimentos miseráveis, um homem amargo, um homem distante de Deus, um homem que não tinha o respeito do país mais, porque ele era um homem desajuizado, sem visão, que usava o exército de Israel para coisas banais, que se envolvia com coisas banais, um homem que tinha atitudes desequilibradas e todo mundo via. Um homem que, quando um tempo antes, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Aí, você vê, o tempo passa, a Bíblia diz, e um demônio, um espírito demoníaco se apossou dele. Então, o homem que um dia foi cheio do Espírito Santo, passou a ser um homem possesso pelo diabo. E no auge, depois que ele cresceu tanto, ele passou a ser um homem endemoniado. Foi depois que ele cresceu. Não foi antes. Antes ele nunca tinha ficado possesso, porque a Bíblia não conta isso, não diz isso. Ele ficou possesso depois que ele cresceu, que ele foi honrado, que ele foi engrandecido. Foi depois. Que é o que acontece com muitas pessoas. Depois que elas prosperaram, foram curadas, abençoadas, viram a glória de Deus, passaram a experimentar a glória de Deus, elas se tornaram pessoas possessas, oprimidas, perturbadas. Foi isso que aconteceu. Elas passaram a alimentar dentro delas sentimentos horrorosos. Elas nunca, a Bíblia não diz que o Saul antes era esse homem orgulhoso, invejoso, amargo, que ele se tornou depois que ele cresceu. Toda a prosperidade, toda a honra que ele recebeu, só serviu para ele se afastar de Deus. Só serviu para ele se tornar um homem. O pior exemplo. O pior exemplo. Ele se tornou uma vergonha para Israel. Uma vergonha. 28, 1 Samuel 28, naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal, permanente. Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Diga comigo, Saul havia expulsado todos os feiticeiros de Israel. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa, quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo. Ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte.
Eles disseram: existe uma aí em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou da terra de Israel os médiuns e os que consultam os espíritos. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo nome do Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Ele se disfarçou, até então ela não conseguiu perceber, reconhecer que era o próprio Saul. Ele chegou ao ponto de usar até o nome do Senhor para jurar que nada ia acontecer com ela, porque ele era a autoridade máxima do país. Quando ele estava com o Espírito de Deus, ele trabalhou para eliminar de Israel a feitiçaria. Ele trabalhou para tirar de Israel tudo aquilo que era abominável a Deus, que é abominável a Deus. Você vê, preste bem atenção nisso aqui. Foi ele que deu esse passo de fé. Ele, como rei, fez a coisa certa num tempo da vida dele. Ele fez muitas coisas certas, dentre elas essa. Ele trabalhou para eliminar a feitiçaria de Israel. Ele expulsou os feiticeiros de Israel, porque ele não queria que ninguém fosse consultar um feiticeiro. Por quê? Porque ele sabia que feitiçaria desagrada a Deus. Então, ele, num tempo da vida dele, ele fez o que agrada a Deus. E feitiçaria, como disse o próprio Samuel, também é como pecado, rebelião é como pecado de feitiçaria. E a arrogância é como pecado de idolatria, diz a Bíblia. Então, quando uma pessoa é arrogante, orgulhosa, ela está cometendo o pecado de idolatria. Porque às vezes a pessoa diz assim: não, mas eu não cometo idolatria, eu não idolatro nada, eu não tenho nenhum santo na minha casa, eu não faço isso, Deus é minha prioridade. Quando você é arrogante e orgulhoso, você está cometendo o pecado de idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Quando você se rebela contra a palavra de Deus, contra quem é de Deus, quando você cria rebeliões, quando você age de forma rebelde, se rebelando contra as coisas de Deus, você está praticando o pecado de feitiçaria. O Samuel falou isso e está registrado isso. Então, quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que os feiticeiros e os idólatras não herdarão o reino dos céus, não está falando só de quem faz magia negra, de quem tem um monte de imagens em casa. A Bíblia está falando também daqueles que se rebelam, criam rebeliões várias, dos orgulhosos, arrogantes, avarentos, porque também a avareza é como pecado de idolatria. Então, às vezes as pessoas elas acham que eu não faço isso, então eu estou livre desse pecado. Não. Se você é uma pessoa rebelde, que vive se rebelando contra o que é certo, contra o que vem de Deus, você está praticando o pecado de feitiçaria. Então, algumas pessoas, num tempo da vida delas, elas combateram a feitiçaria. Elas eram contra as fofocas, as rebeliões, elas se humilharam diante de Deus, elas não cederam ao orgulho, elas fizeram o que é certo. Com o passar do tempo, agora elas estão amarradas, presas, agarradas às suas opiniões. Elas gostam de contrariar. Elas vivem para
criar rebeliões, se rebelam contra Deus, contra a vontade de Deus, contra quem é de Deus. Elas cedem ao orgulho, à avareza, à arrogância. E num tempo da vida delas, não. Quantos que, quando tinham um salário muito menor, apoiavam a obra de Deus muito mais. Depois que passaram a ganhar mais, se tornaram avarentas. Avarentas. Quando não tinham nada, eram humildes. Depois que conquistaram uma posição, agora são arrogantes. Quando não tinham nenhuma posição, eram submissas. Agora, vivem se rebelando, têm opinião para tudo. E se rebelam, elas não ficam com a palavra de Deus mais. Elas estão sempre envolvidas em alguma coisa, porque elas têm suas opiniões e não sei o quê. Então, no momento da vida do Saul, ele combateu a feitiçaria. Também muita gente, no momento da vida, defendeu o que era certo e combateu as rebeliões e ficou contra os rebeldes, ficou contra os que se rebelam. Não apoiavam. Hoje, são os primeiros a dar os passos contra aquilo que vem de Deus, que é de Deus, não aceitam, não são submissos. No momento da vida, o Saul combateu a feitiçaria. Só que aí, ele foi se perdendo. Ele foi se perdendo, ele foi se perdendo, ele foi se perdendo. Quando os filisteus montaram acampamento e ele viu que o exército filisteu estava ali, ele ficou com muito medo, porque ele sabia que ele estava um sujeito desprotegido, longe de Deus. Ele vivia cansando o exército de Israel para coisas inúteis. Ele sabia que ele não tinha preparo e estrutura para vencer os filisteus, porque ao invés dele preparar o exército de Israel para coisas grandes, ele vivia cansando o exército de Israel e desmotivando o exército de Israel para procurar e caçar um inimigo que não era inimigo. Ele sabia que ele estava longe de Deus. Ele ficou com medo, até porque essa era uma marca do Saul. Ele era muito covarde. Ele era um sujeito covarde, então ele era um sujeito medroso. Ele se apavorava fácil e ele se desequilibrava. Aí, ele foi buscar o Senhor. Claro, ele foi buscar o Senhor totalmente desconcertado. Deus não respondeu. O que ele tinha que ter feito? Se consertado. Mas ele não se consertou para buscar o Senhor. Aí Deus não respondeu. O que ele tinha que fazer quando Deus não respondeu? Se humilhar, implorar a Deus, mudar, se arrepender. Ele tinha que ter se arrependido e insistido. E Deus, que é amoroso e misericórdia, ele teria socorrido. O que ele fez quando Deus não respondeu? Ele não se humilhou. Ele não reconheceu seus erros. Ele não mudou nada. Ele fez exatamente assim como muita gente faz. Deus não me respondeu? Vá atrás de uma feiticeira para mim. Deus não me respondeu? Também vou me rebelar. Eu vou abandonar a fé, eu também vou para outra igreja, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo. Deus não está me respondendo? O problema para algumas pessoas não é a sua condição espiritual. É que Deus não quer responder. Ou a igreja que ele está não tem a bênção. Ou não está dando a ele condições para ele vencer. Qualquer coisa fora, não dentro. Porque dentro dele não tem problema nenhum. O problema não é que Deus está cobrando dele, tratando com ele. Deus quer uma mudança dele.
Ah, Deus não me respondeu? Também eu vou sair da igreja. Eu também não vou ser mais obreiro, vou tirar, porque acho que não está adiantando nada eu ser obreiro, ser pastor, ser bispo, apóstolo, sei lá o quê, não está adiantando nada. Então eu vou começar minha vida, vou fazer alguma coisa, eu vou para cá. Deus não me respondeu. Eu não quero ser mais obreiro, não. Eu não quero mais ser crente, não. Deus não me respondeu. Eu não quero mais estar naquela igreja, não. Quero saber de mais nada. Agora eu vou procurar outra coisa para mim. Eu vou para outro lugar. Deixa eu pegar o meu controle aqui. Deixa eu ver qual é um lugar que promete alguma coisa sem que eu tenha que mudar. Ah, aqui. Vão entregar isso aqui hoje. Eu vou lá porque agora minha vida vai mudar. É isso mesmo. Com essa pedra na minha empresa, todos os clientes vão entrar. E eu vou vender horrores. Horrores agora. Agora minha vida vai mudar. Agora eu vou ter resultado. Ah, não, agora eu vou ter resultado. Acho que eu até vou arrumar um jeitinho, vou botar essa pedra aqui, porque assim eu fico mais protegido. Espera aí. Dá para você me arrumar mais uma? Quanto custa? Ah, não, eu arrumo esse. Eu vou botar uma dica que eu fico protegido duplamente. Por onde eu andar, eu tenho proteção. Que agora eu vou ter resultado. Agora Deus vai me responder. Deus vai me responder agora. Deus não me respondeu? Vá atrás de uma feiticeira para mim. Eu vou me rebelar agora. Vou ser rebelde agora. Vou praticar rebeldia. Porque feitiçaria é como pecado de rebelião. Rebelião é como pecado de feitiçaria, desculpe. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Vá atrás de uma feiticeira para mim. Vou atrás de outra coisa. Porque se Deus não me respondeu. Você acha que o seu problema, se Deus não resolver a sua vida, através de uma palavra de mudança, você acha que uma feiticeira vai resolver? Você acha que se rebelando, você acha que agindo pela sua própria cabeça, do jeito que vem na tua cabeça, a sua vida vai mudar? Pelo amor de Jesus, tenha juízo e deixe isso entrar com entendimento. Você acha que se Deus não livrasse o Saul, uma feiticeira ia poder livrar? Ele sabia que feitiçaria é contrário à palavra de Deus. Tem gente que está cansado de saber que algumas coisas não têm sentido, são antibíblicas, estão erradas, mas ainda assim elas optam pelo erro, ao invés de se humilharem e mudarem tudo aquilo que precisa ser mudado. Precisa mudar um monte de coisa lá dentro. Precisa mudar o interior, o caráter, a visão, o comportamento, etc, etc, etc. Isso precisa mudar. A pessoa não quer. Isso eu não vou fazer. Se eu preciso fazer isso para Deus me responder, eu prefiro procurar uma feiticeira. Eu prefiro procurar uma feiticeira. Deus não me respondeu, vão em busca de uma feiticeira. É o que muitos cristãos têm feito. Deus não me respondeu. Deus não me respondeu por quê? Se Deus responde o seu povo, porque eu não estou numa condição certa. Por que essa porta não se abriu? Por que a minha vida não está andando? Por que algumas coisas não têm acontecido? É a minha condição espiritual. Eu não quero mudar isso. Aí se Deus não me responde, eu vou em busca de uma outra coisa. Agora, espera aí. Eu já tenho conhecimento e entendimento, como Saul tinha, e todo mundo aqui tem sim. Se Deus não te responder, você pode procurar dentro de você, na sua condição espiritual. Não culpe nada fora, nem ninguém, não. O problema não está fora.
Você acha que se você não conseguiu vencer, se você não tem conseguido vencer, através de uma palavra séria, firme, verdadeira, que te mostra e te dá condições de compreender, te dá revelação, você acha que você vai vencer por intermédio de conversa fiada? Você acha mesmo? Na tua cabeça você acha? Você acha que uma feiticeira, você acha que se rebelando, criando rebeliões, você vai conseguir alguma coisa com isso? Você acha que andando para lá e para cá, e procurando uma porta fácil, uma fantasia, uma ilusão, qualquer coisa, um engodo, como é a feitiçaria, a sua vida vai andar? Algumas pessoas têm a cabeça do Saul. Ela acha que o problema da vida dela é o lugar que ela está, não é ela. São as pessoas, não ela. É Deus, não ela. Tem que ter alguma coisa fora, tem que ter alguma outra coisa diferente. Não pode ser isso só. Eu abandonar orgulho, inveja, desobediência, mau caráter, não pode ser isso. Deus não pode estar preso na falta do meu caráter. Não pode ser meu orgulho que está me destruindo desse jeito. Não pode ser essa arrogância, não pode ser essa inveja. Será que eu estou deixando de vencer porque eu sou invejoso? Ah, não, muito pequeno isso aí. Inveja é uma coisa muito pequena. Orgulho, eu não estou vencendo por causa do orgulho. Não, Deus não ia deixar de me abençoar por causa de orgulho. Acha? De jeito nenhum. Não, porque eu estou tentando prejudicar, matar o Davi há anos já, que eu estou desfocado. O exército de Israel, eu só canso para caçar o Davi. Eu estou há anos desfocado, eu estou um tempão envolvido só com coisas miseráveis. Será que é por isso que Deus não está me abençoando? Ah, não é não. Deus não está nem aí para coisas miseráveis. Acha que Deus liga para essa falta de foco, para sentimentos miseráveis? Deus não liga para isso, não. Não. O problema é essa igreja. O problema são esses ensinamentos. Não, o problema é essa pessoa aqui. O problema é isso aqui. Eu vou procurar uma feiticeira, porque uma feiticeira vai resolver a minha vida. Eu tenho certeza que se eu encontrar uma feiticeira, ela vai me livrar dos filisteus. Eu tenho certeza. Não, mas acha uma feiticeira para mim. Porque com uma feiticeira eu vou vencer na rebelião, eu vou vencer, eu vou prosperar, minha vida vai ser maravilhosa, eu vou ser feliz no amor, eu vou viver um romance, uma coisa assim de novela. Eu vou viver uma coisa romântica, uma coisa maravilhosa, sabe? 9 semanas e meia de amor vai ser pouco para mim. Vai ser uma coisa fora do comum. Eu quero uma feiticeira para eu ser feliz. É tudo que eu quero. Acha uma feiticeira para mim. Porque com uma feiticeira eu venço os filisteus. Com uma feiticeira eu ganho dinheiro. Na rebelião eu vou ficar rico. Na rebelião eu vou andar só de carro importado. Sendo rebelde. Acha uma feiticeira, porque uma feiticeira vai consertar minha vida. Uma feiticeira, porque eu busquei a Deus. Deus não me respondeu. Eu busquei a Deus, mas Deus não me respondeu. Tá bom. Deus não te respondeu porque Ele é ruim. Deus é mau. Deus não responde às pessoas. Deus não tem misericórdia. Deus, quando não responde, é porque Ele é ruim mesmo. O problema está em Deus. O problema está em tudo quanto é lugar. Está lá e cá, mas não está na pessoa. O problema era o Saul.
eram os sentimentos miseráveis que ele guardava, mantinha, alimentava, praticava. Eram os sentimentos miseráveis, aquele orgulho, aquela inveja, aquela perseguição desnecessária, aquela falta de foco, aquele espírito rebelde, que era sempre do contra. Aí ele olha como você percebe como a pessoa sabe que ela está errada. Por que, se ele tivesse segurança, por que ele se disfarçou para ir procurar a feiticeira? Por que ele vestiu outras roupas, ele se disfarçou? Porque ele sabia que aquilo era errado e ele não queria que ninguém visse ele. Porque ele tinha combatido a feitiçaria, agora ele indo procurar uma feiticeira, então ele se disfarçou, ele não queria que ninguém visse que ele, aquele homem que tinha combatido a feitiçaria, agora estava abraçando a feitiçaria. Tem gente que vive escondido, vive se escondendo, a vida é se esconder. Faz as coisas escondidas. Deixa eu te falar uma coisa, projetos escondidos não prosperam. E deixa eu falar outra, Deus não é obrigado a terminar o que Ele não começou. Você vai lá e dá um passo de fé errado, Deus não vai te acompanhar. Então não peça que Deus termine o que Ele não começou. Projetos escondidos, quantos que têm projetos escondidos? O Saul tinha um projeto escondido de procurar a feiticeira, se disfarçou. Se disfarçou. Porque ele não queria que ninguém visse. Ele sabia que aquilo era errado. Tem gente que sabe muito bem que o que está fazendo está errado. Por isso que vive se escondendo. Isso ele não conta. Ele só conta o que é conveniente. Tem gente que ele só conta o que é conveniente, mas que ele se disfarçou para procurar a feiticeira, ele não conta não. Eu não sei porque Deus não está mudando a minha vida. Eu orei, eu busquei, eu clamei, eu busquei de todas as formas. Ele não me respondeu. Eu não sei, mas eu não sei mesmo. Mas se esconde, vai procurar a feiticeira, se disfarça. Chegou lá, a feiticeira chegou e disse assim, não, isso só pode ser uma armadilha para mim. Porque ninguém procurava a feiticeira mais. Porque o Saul tinha exterminado com as feiticeiras, com os feiticeiros. Ninguém procurava, não, só pode ser uma armadilha para mim. Porque o Saul, ele lutou para exterminar com o feiticeiro, ninguém mais procura feiticeiro. O Saul, disfarçado, disse, eu juro pelo nome do Senhor. Esse é o pior. Tem gente que está no erro e jurando pelo nome do Senhor que está certo. Está no erro e está jurando que é sincero, que é temente, que é honesto, que é verdadeiro, que é santo, puro, honesto. Eu juro pelo nome do Senhor, juro pela Bíblia, que eu sou. Nossa, honestidade é o meu nome, sobrenome é sinceridade. Entendeu? Esse é o meu nome. Tá? Juro até sobre a Bíblia. Em nome de Deus, eu juro no nome do Senhor que nada vai te acontecer. Nada, nadinha. E era o Saul ali, e jurando no nome de Deus. Ele mesmo estava jurando no nome de Deus como se ele pudesse controlar alguma coisa. Ele achava que podia, porque ele era o rei. Então, se ele estava prometendo que nada ia acontecer, porque ele era o rei, não ia acontecer na cabeça dele. Dali, daquele momento, naquela situação, a partir daquele passo, que aquele foi o passo que acabou mesmo. Sabe quando a pessoa vai dando um passo errado atrás do outro, puxando um abismo atrás do outro? Aquele abismo que ele puxou foi fatal, porque depois o próximo que ele puxou foi o do suicídio. Você pode continuar lendo, que esse abismo aqui só fez ele puxar o outro, que era do suicídio. A hora que ele puxou o abismo da feitiçaria, logo ele puxou o abismo do suicídio. Ele se suicidou. O homem que teve tudo, para terminar ainda melhor, para ser uma pessoa altamente
honrada, cada vez, e foi altamente honrado, e ele podia ter alterado os seus resultados com obediência, mas ele optou por continuar mantendo tudo aquilo que ele sabia que estava errado. Coloque-se em pé, por gentileza, vamos pensar um pouco com o Espírito Santo. Liga o seu pensamento no céu. Abra o seu entendimento. Dê lugar ao Espírito Santo. Perceba tudo que o Espírito Santo está falando com você. Em nome de Jesus. Está bem claro. Não há como alguém dizer, não, eu não sei, eu acho que eu ainda não compreendi bem essa palavra. Não, sim, entendemos perfeitamente. E cabe a cada um de nós prosperar nesse entendimento. Crescer nessa direção. Dar lugar às mudanças que são necessárias. Está claro. Eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero viver uma outra situação. Vai ser fácil? Não. Eu tenho que acatar o que eu sei. Que Deus espera de mim. Nunca o Saul tinha feito algo tão abominável. Antes de ser rei, ele nunca tinha feito. Ele aqui fez tudo o que ele reprovava. Um dia ele reprovou tudo isso. Você vê o perigo que a gente corre se a gente não vigiar. Olha ele aqui fazendo uma coisa que num tempo da vida dele ele reprovou. Se a gente não vigiar, você pode se pegar fazendo algo que um dia você reprovou veementemente. Que você abominou. Que você criticou e de repente você está lá fazendo. Olha você fazendo. Algo que você sabe que está errado. Você sabe. Pense a respeito. Eu não quero, no auge da minha vida, fracassar. Eu não quero isso. É impressionante, Saul fracassou no auge. Ele fracassou no melhor tempo da vida dele, ele não fracassou no pior. Ele fracassou no melhor. Quando Deus deu tudo a ele, ele fracassou. Quando Deus deu tudo a ele, ele se distanciou. Quando ele estava vivendo o melhor tempo da vida dele, altamente honrado, foi quando ele sucumbiu no pecado. Quando ele se deixou levar por sentimentos derrotados. Em nome de Jesus, vamos reagir. Seja lá o que for, você pode reagir e dizer, não, eu não vou aceitar isso, eu não vou ceder, eu quero crescer em Deus, eu vou me aproximar dEle, e eu não vou deixar o diabo me derrotar dessa maneira. Eu não serei derrotado pelo mal. Te amo, meu Senhor.
Além de agradecer ao Senhor por esta reunião, por esta palavra, eu oro pedindo mentes sábias. Eu oro pedindo mentes firmes, Pai. Corações transformados. Meu Deus, para cada pessoa que está comigo agora, pessoas que acompanham pela internet, pessoas que estão comigo nesta reunião ouvindo esta palavra, que não se enganem, não se deixem enganar. Que peguem, meu Deus, essa palavra, essa direção, o exemplo negativo do Saul para nos seguir. Saul fez tudo menos o que era certo. Saul fez tudo, como eu vejo pessoas tantas fazendo tudo menos aquilo que devem fazer. Elas fazem tudo menos aquilo que devem fazer. Elas fazem como Saul. Elas buscam a feiticeira, elas buscam a rebelião. Cada hora elas pensam uma coisa. Hora é ir para lá, hora é ir para cá, hora é voltar, retroceder, hora é ir para não sei onde, é fazer não sei o quê. Estão sempre em busca da saída mais fácil. Porque a carne é assim, quando ela é pressionada, ela busca a saída mais fácil. E pessoas que fazem só o que é fácil permanecem fracas. É por isso que tem um monte de gente fraca. Porque só busca fazer o que é fácil. Às vezes é muito mais, é fácil se agarrar. Para o Saul foi bem mais fácil contrariar tudo que ele tinha pregado, ensinado, combatido, procurando uma feiticeira, do que abandonar o orgulho e a arrogância, do que admitir que ele tinha errado durante anos, que ele estava fazendo tudo errado. Para a vida dele, para o país, que tanto a vida dele como a liderança dele estava sendo um fracasso. A família dele estava sendo prejudicada, o país estava sendo prejudicado, a vida dele estava prejudicada. Então, meu Deus, algumas pessoas, elas sempre buscam a saída mais fácil. Porque elas não querem admitir que o problema é aquele ódio, aquela mágoa, aquela falta de perdão, aquele orgulho, aquela arrogância, o não querer mudar, sacrificar. E muitos hoje já estão fazendo aquilo que um dia condenaram. Eu oro, meu Deus, por um espírito renovado, por corações transformados, por mudanças. Porque a verdade é essa, é muito fácil mudar de igreja, é muito fácil, aí eu vou voltar para aquela, eu vou para aquela, eu vou fazer isso. É fácil, meu Deus, aquilo que para a carne não é um problema, é fácil fazer. Mas alguns ainda não entenderam que o grande problema da vida é o coração, é a maneira de pensar, é um interior que precisa ser mais rápido, entendido, que precisa ser mudado. É um temperamento que precisa ser domado. Oh, meu Deus, tem coisas que o Senhor já vem falando, esses sentimentos têm prejudicado a sua vida, essa sua maneira de pensar, o que você está guardando no coração, essa sua forma de agir, está roubando vitórias de você. Você se amonou, você perdeu o primeiro amor, você precisa voltar à prática das primeiras obras, você precisa se consertar. Enfim, Senhor, a palavra tem vindo. Busca um coração verdadeiramente sincero, um coração fiel, temente. Zera a sua vida e começa de novo. Ah, se o Saul tivesse zerado aqui, e ao invés de procurar uma feiticeira, tivesse colocado a boca no pó, e se humilhado, o Senhor teria respondido, e talvez nós teríamos uma história mudada, como foi a de Manassés. Manassés foi o pior homem que alguém, um dos piores da Bíblia, se não o pior. Não foi o pior, mas foi um dos piores, o senhor sabe disso. Chegou num ponto em que ele sacrificou, matou até os filhos oferecendo.
Mas quando ele teve um gancho no nariz e foi colocado numa masmorra, numa prisão, ele botou a boca no pó e ali ele se humilhou. E o Senhor o restituiu. O impossível aconteceu na vida do Manassés. O impossível aconteceu. Impossível, era impossível ele sair daquela prisão e voltar ao seu país como rei. E o Senhor restituiu, o impossível aconteceu. Porque o Senhor faz o impossível na vida do fiel. E talvez hoje, ao invés de falar de um Saul que procurou a feiticeira e se suicidou, nós podíamos estar falando, Senhor, de um Saul que se humilhou, se arrependeu, venceu os filisteus e terminou honrado e farto de dias. Mas como ele preferiu continuar nas decisões erradas, pegando mais um abismo para a vida, ele terminou com o suicídio. A vida dele terminou dessa maneira brutal, vergonhosa, próprio de gente, meu Deus, que se entrega, dominada. Ele era um homem covarde e até no fim da vida preferiu a morte a se arrepender. Oh Deus de Israel, quantas vezes eu vejo gente preferir a morte a se arrepender. Pessoa prefere a morte do que se arrepender, prefere se suicidar, prefere se atirar, meu Deus, de uma situação e se matar, do que se arrepender. O Saul preferiu, do que mudar o caráter. Mas eu oro por mudanças aqui hoje, Espírito Santo. Eu oro por cabeças sábias, um espírito sábio, um comportamento sábio. Viver não é fácil. E viver como Saul viveu é mais difícil ainda. Eu oro, meu Deus, para que essa palavra realmente transforme vidas para sempre. Em nome de Jesus Cristo, eu oro para que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Em nome de Jesus. Fala aos corações. E que corações sejam mudados e mentes transformadas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigada por tudo, amém, Senhor. Muito obrigada, amém, amém, amém.